Talvez você já tenha ouvido que você deveria ser mais mansa, mais doce, mais tranquila, mas você não entendeu exatamente o que isso significa. Ou você pensou que isso é uma coisa para mulheres passivas demais, ou que aceitam de tudo, mas existe uma força, uma beleza rara em ter um espírito manso e tranquilo, e isso é algo que Deus quer formar em você. Esse é o verdadeiro glow up que toda mulher precisa, que vai muito além de um cabelo bonito, de uma boa maquiagem, mas vem do interior de um coração renovado pelo Espírito Santo. 1 Pedro 3, 3, 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, deve ser no interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Mas primeiro vamos entender o que é ter um espírito manso. Basicamente, é ter um espírito que se submete a Deus. E dessa entrega e confiança vem a paz que excede todo entendimento e que não é controlada pelas circunstâncias e não é impulsiva, não é dominada pelas emoções. Na verdade, ela domina as próprias emoções. E hoje eu vou te dar alguns passos para você alcançar esse espírito dócil e tranquilo. Então, o primeiro de tudo é o domínio das emoções. Você precisa buscar ter essa inteligência emocional, sabe? Não se deixar levar mais pelas suas emoções de forma impulsiva. Tenha esse autodomínio. E, basicamente, você vai buscar nos evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, e você vai estudar e observar como que Jesus reagia, né? Como que ele respondia às pessoas. A gente vê que ele tinha esse espírito manso e dócil e tranquilo, porque ele confiava no Pai. E ele não era dominado pelo medo, pelo senso de injustiça, pela vitimização. Não, ele respondia às pessoas com paciência, com amor, com sabedoria, né? E ele era muito bem posicionado. Isso não fazia dele uma pessoa passiva, uma pessoa calada, que aceita de tudo. Muito pelo contrário, ele nunca cedeu nos seus valores, nunca, jamais. Então ele era firme, mas com amor, com sabedoria, com mansidão. Então você vai tirar um tempo do seu dia para desacelerar, sabe? Eu recomendo que você faça isso no início do dia, se você tiver essa oportunidade, porque você já começa o dia de uma forma diferente. Então você vai tirar esse tempo, você vai desacelerar e você vai meditar, sabe? Na palavra, você vai procurar ter esse conhecimento, porque isso vai te dar mais domínio das suas próprias emoções. O segundo passo é você dominar a sua primeira reação. Porque um espírito manso é aquele que responde, não reage de forma impulsiva, sabe? Então você pensa antes de falar, você pensa antes de agir, você não vai na emoção, sabe? Sua primeira reação, ela não tá na dor, ela não tá na vitimização, ela não tá na defesa, sabe? Porque às vezes a gente é muito defensiva, a pessoa fala uma coisa brincando, a gente já vai com os dois pés no peito. Não, controla e domina a sua primeira reação. Sempre pensa nisso. Os meus atos precisam honrar a Deus. Então, antes de falar, pense, porque você tem que honrar a Deus na sua fala. Então, antes de você agir, pensa, sabe? Será que esse ato meu vai honrar a Deus? Então, é importante a gente ter esse autodomínio, porque a gente sai da reação e a gente começa a responder às pessoas, sabe? Com equilíbrio. O terceiro passo é confiar no tempo e na justiça de Deus. A ansiedade, ela nos torna tensas e agitadas, porque a gente quer controlar tudo, a gente fica naquela pressão mesmo, né? Com 1000 coisas na cabeça do que a gente tem que fazer, dos resultados que a gente tem que entregar, das metas que a gente criou e que a gente quer bater, e a gente fica naquela pilha
e a gente fica cada vez mais ansiosa, cada vez mais irritada, cada vez mais reativa. Então, calma. Confia no tempo e na justiça de Deus. Uma mulher com um espírito tranquilo, ela descansa, sabendo que Deus está no controle, sabe? Ele não tirou as mãos do controle. Ele sabe o que é melhor para nós, ele tem o tempo certo para todas as coisas, ele está nos forjando para nos preparar, para entregar as bênçãos, porque ele é um pai sábio, né? Minha mãe teve uma experiência muito legal quando a gente era menor, nem sei se eu era nascida, mas ela estava trabalhando e provavelmente angustiada, pensando nas coisas que ela tinha que fazer, com os filhos pequenos para criar. E Deus falou com ela, sabe, de uma forma muito nítida, perguntando para ela, sabe, meu irmão sempre gostou muito de carro, então Deus perguntou para ela se ela tivesse condições, se ela daria um carro pro meu irmão. E ela pensando, lógico, né? Lógico que sim, seria um prazer, né, presentear meu filho com algo que ele ama tanto. Mas Deus perguntou se ela faria isso com a idade que ele tinha. Nem sei quantos anos, mas era um bebê. E ela pensou, óbvio que não, ele não tá pronto, não é o momento. E Deus trabalhou ali no coração dela, falando que era exatamente assim que ele via a gente. Ele sabe quando é o tempo, então descansa, ele tá no controle. O quarto passo é filtre suas palavras com sabedoria, com mansidão. Você é intencional no que você fala, como você fala? Você tem empatia? Você tem compaixão? A gente tem que ser muito sábia quando a gente vai falar algo, porque a forma que a gente fala, as palavras que a gente usa, elas podem mudar o ambiente, elas podem mudar a situação, o ritmo da conversa e os resultados que a gente vai ter. Então comece o seu dia com esse propósito, sabe? Eu vou ser boca de paz por onde eu for. E por fim, quinto passo, peça a Deus para gerar isso em você, para formar esse coração manso, esse espírito manso e tranquilo em você. Sabe, você não precisa fingir docilidade, mansidão. Isso não tem a ver com um estereótipo de comportamento, mas tem a ver com um coração renovado. Tem a ver com equilíbrio, com mansidão, com posicionamento. Tem a ver com sabedoria, com virtude. E isso é para todos nós, sabe? A gente precisa desenvolver isso. Isso não é fruto nosso de esforço humano, mas do próprio Espírito Santo de Deus. Então peça ajuda para o Pai. Faça uma oração sincera. Senhor, me ensina a viver do seu jeito. Me ensina a ter um coração manso como o seu. E Ele vai gerar isso em você. Em resumo, um espírito manso, ele não grita, não compete, não corre atrás de validação. Ele é silenciosamente forte. E ele não é gerado da pressão, ele é gerado da presença. E se você deseja viver com esse espírito que agrada o coração de Deus, comenta aqui embaixo, Senhor, lapida o meu coração. Faça essa declaração. Se esse vídeo falou ao seu coração, te ajudou de alguma forma, eu peço que você compartilhe ele com uma amiga que também quer ser refinada pelo Espírito, que também está na busca de ser uma mulher lapidada pelo Senhor. E já se inscreve aqui nesse canal, porque a gente vai ter mais vídeos como esse. E se você quer entrar nessa jornada de transformação, não perca tempo, se inscreve e eu te encontro no próximo vídeo.